O que vocês vão fazer? Vocês vão falar sobre experiências que vocês tiveram que lembraram vocês dos pressupostos. Então, por exemplo, vamos supor, o Lucas estava lá viajando, né? Estava em lua de mel e curtindo, não sei o quê. De repente ele foi negociar lá, ele foi andar numa BMW nova, que é a BMW que ele vai comprar lá, verde, linda, divina, maravilhosa. Opa, receba essa BM. E o Lucas foi lá e ele falou assim, pô, ele foi negociar com o cara e o cara foi meio inflexível, sabe? Daí ele lembrou, ele falou assim, puta, cara, esse cara aqui tá perdendo cliente porque, porra, ele não tá fazendo ajustes na linguagem dele, sabe? Ele percebeu coisa, um cara que tava truncado. Pô, esse cara precisava um pouquinho de flexibilidade. Aí, de repente, a Cris lembra que, tipo, putz, ela estava lá no trabalho dela, aí um cara ficou chamando o outro de burro, porque não entendia as coisas. Daí a Cris se ligou e falou assim, puta, o cara, não é o cara que é burro, cara, é o cara que está limitado. Ele não entendeu que a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Se o outro não entendeu, ele é o responsável. Não é o cara que é responsável por entender. Cara, tinha o comunicador. Ou, de repente, o Dani tá lá no trabalho, ele vê umas pessoas julgando alguém e ele fala assim, pô, o cara não entendeu que o mapa não é o território, que o cara ele tá certo sobre o ponto de vista dele, tá vendo? Então são situações que você viveu e que você não interviu em nada, você não fez nada, você simplesmente se ligou, falou, aqui tem um pressuposto que está sendo desrespeitado. Aqui, puta, se esse cara soubesse desse pressuposto, ele não falava isso aí que ele está falando. Quero que vocês compartilhem as experiências que vocês tiveram, que vocês lembraram dos pressupostos. Eu acho que uma das coisas que tenho pego, assim, que os recursos estão dentro de mim, assim, sabe? Para eu sou responsável pela minha mudança, por aquilo que eu quero, a questão do subconsciente, do inconsciente também, que para mim, o meu trabalho mesmo é uma área que eu estou desenvolvendo isso, assim. Eu tenho todos os recursos que eu preciso para tomar as decisões que vão me favorecer. E não ficar refém do que as pessoas vão decidir por mim, sabe? No trabalho, eu acho que eu tenho praticado isso. E assim, a questão do mapa não é o território, que é o primeiro lá que a gente aprendeu, eu tenho visto muito, assim, nas questões de julgamento, né? De entender o ponto de vista das outras pessoas, de saber que o meu ponto de vista também é importante, né? Dentro daquele contexto. Isso aí tem sido bem... É um dos que eu mais me lembro, assim, porque eu acho que todos, né? Mas é mais fácil de você visualizar, assim, né? Porque o tempo inteiro você está trocando experiências, né? Sobre determinados assuntos. A questão desse do mapa no território é um dos que eu mais vejo, assim, sabe? Consigo mais discernir, assim, no meu dia a dia. Eu além desse, também é a parte assim, de que cada um pôde fazer da sua maneira. Né? Naquele momento era o que ele podia fazer. Né? Então, como eu já estou fazendo a constelação, né? Quando eu converso com a pessoa, eu falo justamente essa parte, né? Que ela que nem eu falei, que elas são bem integradas uma com a outra, né? Daí eu falo, olha, né? Foi a maneira que a pessoa X e é aquela parte de todo mundo ser integral, né? E sistêmico. Como é constelação familiar sistêmica, então já está ali. Tem tudo a ver. Né? Então, assim, foi muito legal porque eu consegui usar bastante nesse sentido, né? Que um ligou com o outro. E me lembrado muito, aqui no caso eu, né, como mãe, eu tenho 2 filhos adolescentes, né? E daí o meu marido, e você sabe, você já é um jovem, já está trabalhando tudo, mas na adolescência o quanto que a gente pena, né? Para conseguir acertar o nosso relacionamento. Então, para mim, foi assim, algo assim, muito maravilhoso, porque eu me acalmei, sabe? Me acalmei entendendo, olhando para esse pressuposto aí, por exemplo, né, de coisas que às vezes eu poderia ficar assim muito furiosa por eles estar fazendo, mas eu sei que ali, naquele momento, é aquilo que eles estão conseguindo, né, fazer ou colocar, né? Nessa pandemia, todo mundo em casa, escola, é aquela convivência, meu marido também, né? A gente está tudo em casa, né? Tudo trabalhando em casa junto, então, e aí eu consegui ver essa coisa, por exemplo, do mapa mental, de como o ponto de vista deles, assim, de assuntos, de coisas assim que fica até polêmica, assim, por causa do adolescente, fica muito na mídia, né? E coisas às vezes que a gente como pais não concorda, e daí fica querendo bater muito de frente, só que a gente eu me lembro, né? E eu já fico muito mais calma, não entro na discussão e vou apaziguando. Turma, minha pergunta é a seguinte:
Todo mundo reconheceu em algum momento nesses meses os pressupostos sendo desrespeitados? Tipo assim, Sim. uma oportunidade de você olhar e falar assim, Sim. se esse cara entendesse Aham. o aqui, ele... Sim. Sim? Levanta a mão aí Sim. quem reconheceu.